O título da lição desta semana é O Caminho através do Véu. Quando vemos esse termo, véu, ou em algumas outras traduções da Bíblia, cortinas, nós nos lembramos imediatamente do tabernáculo do deserto. O tabernáculo do deserto dispunha de três véus, ou de três cortinas. O primeiro era para limitar o átrio, para limitar o espaço aonde estava implantado o tabernáculo. Havia uma cortina na entrada deste pátio. Neste pátio tinha o altar do sacrifício e também tinha a pia de bronze para as lavagens cerimoniais. Dentro desse pátio estava implantado o santuário, propriamente dito, que tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo dispunha, para entrar no lugar santo, dispunha também de um véu, de uma cortina. E para entrar no lugar santíssimo, de outra cortina. O lugar santíssimo tinha a arca da lei e o propiciatório. E lá se manifestava visivelmente a presença de Deus no Shekinah. Esses véus eram transpostos, por exemplo, o véu para o pátio era transposto diariamente por aqueles que iam oferecer sacrifícios. O véu do lugar santo era transposto também diariamente pelos sacerdotes que oficiavam naquele espaço do santuário. E o terceiro véu, o véu que separava o lugar santíssimo, era transposto uma única vez pelo sumo sacerdote no dia da expiação, no dia do perdão. Bem, irmãos, o Senhor Jesus entrou no ministério, entrou no santuário celestial, ministra no santuário celestial. Veja, por favor, o verso para memorizar da nossa lição, Hebreus 9, 24. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Veja, irmãos, a manifestação de Deus no santuário terrestre, que era uma sombra, uma cópia do santuário celestial, se dava no lugar santíssimo. E agora está falando aqui, Cristo compareceu diante de Deus. Ou melhor, Cristo pode pedir em nosso favor a Deus o Pai. A alegria dos discípulos, irmãos, quando contemplaram a ascensão do Senhor Jesus, foi enorme. Quando o Senhor Jesus subiu para o céu, depois daqueles 40 dias que ele ficou aqui com os discípulos ainda, após a sua ressurreição, quando o Senhor Jesus subiu para o céu, os discípulos tinham algumas certezas. Certezas das promessas. Primeiro, de que as suas orações seriam atendidas. Veja, por favor, o texto de João 14, 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Era a promessa do Senhor Jesus. E agora o Senhor Jesus estava indo para o céu. O Senhor Jesus, o fiador das promessas, a garantia das promessas. Hebreus 7, 22 diz assim: Jesus tem se tornado fiador de superior promessa. As promessas superiores, as promessas de vida eterna, as promessas de assistência aos seres humanos, dessas promessas, o Senhor Jesus é o fiador. Mas além dessa certeza de que as suas orações seriam atendidas, eles também tinham uma outra certeza, que havia para eles no céu preparado moradas. O apóstolo João escreve no seu livro, no capítulo 14, versos 1 a 13, vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, vou voltar para levar vocês comigo. Essa era uma doce esperança. Não somente esperança, era uma certeza, a certeza das promessas. Quais foram os efeitos, então, do Senhor Jesus ter comparecido no céu, entrar no santuário do céu? Primeiro, irmãos, teve início o governo de Cristo. Porque até então, irmãos, até quando o Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus morrer e ressuscitar, Satanás dominava esse mundo, ele é o príncipe desse mundo. Mas o Senhor Jesus derrotou Satanás na cruz. E ao ser entronizado
após a sua ressurreição, consolidou essa vitória sobre o diabo e passou a ter o governo desta terra. Mas ainda, ao ser entronizado, o Senhor Jesus iniciou o seu ministério sumo sacerdotal. O que é esse ministério sumo sacerdotal no santuário celestial? É a intercessão do Senhor Jesus em nosso favor, reivindicando o nosso perdão em seu nome. Mas ainda, o que foi inaugurado? Foi inaugurado a nova aliança. A nova aliança em Cristo Jesus, a nova aliança no seu sangue, que implica em colocar a lei de Deus no nosso coração, que implica também o perdão e o esquecimento dos nossos pecados. A entronização do Senhor Jesus também nos permitiu ter acesso a Deus, nos colocou na presença de Deus. Quero ler, para concluir o estudo de hoje, Hebreus 4,16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Veja, irmãos, que mensagem. Cheguemo-nos perto, acheguemo-nos. Cheguemos perto com confiança no trono da graça. Qual que é o trono da graça, irmãos? É o trono divino, onde está a graça de Deus. Nós podemos nos achegar lá através de Cristo, para obter socorro. Quando que nós podemos obter socorro? No momento oportuno. Isso quer dizer, sempre que precisarmos. Portanto, irmãos, o Senhor Jesus está no santuário celestial e nós podemos recorrer a Ele sempre que necessário, sempre que precisarmos. Isso é uma promessa, não era uma promessa somente para os apóstolos, não era uma promessa somente para o povo hebreu, para os cristãos do primeiro século, mas é uma promessa para nós hoje. Socorro no tempo oportuno. Que Deus nos abençoe, que a gente estude a lição dessa semana com afinco, com prazer, para verificar essa mensagem. Qual que é essa mensagem? Qual é o caminho que foi obtido através do véu? Que Deus nos abençoe durante essa semana.